Eu quero compartilhar com você essa manhã uma palavra a respeito de oração. E eu quero te perguntar também, quantos aqui podem dizer que estão satisfeitos com a sua vida em oração? Tem alguém satisfeito com o quanto que tem orado? Eu acho muito difícil a gente se sentir satisfeito com o quanto que temos orado. Porque eu creio que a gente não ora o suficiente, tampouco ora o que é necessário. Então, essa semana, ao longo dessa semana, eu venho meditado a respeito da nossa vida de oração. Do quanto nós temos orado, do quanto nós temos nos colocado diante de Deus. O tema dessa mensagem é: a oração muda tudo? Obrigado. Eu tenho problemas de alergia e quando o tempo muda muito, eu sempre fico enrolado com esse negócio de alergia. Então meu nariz fica corizando, então você me perdoe se por vezes eu precisar pegar o lenço para fazer o que eu fiz. Vocês me perdoem por isso. Mas infelizmente são situações biológicas que não tem como a gente fugir, né? Nem que falando a respeito de oração, a oração pode mudar isso, amém? Você crê? Você não crê não? Você não crê? Você crê que a oração pode mudar isso também? Amém? Por quê? Porque a oração muda tudo. E eu percebo que às vezes a gente não tem dado o devido valor para o nosso tempo de oração. A gente às vezes gasta muito tempo pensando, planejando, desejando, mas a gente passa pouquíssimo tempo orando. A gente passa pouquíssimo tempo colocando diante do Senhor aquilo que tem acontecido com a gente, aquilo que às vezes tem afligido o nosso coração, aquilo que tem às vezes trazido preocupação para a gente. E se a gente tem a oração como algo tão poderoso, na verdade a oração é a forma como Deus estabeleceu para que a gente se relacione com o nosso Pai. E isso significa que ela tem muito poder. Certa vez eu vi uma frase que é: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E às vezes a gente não tem experimentado de um poder de Deus porque simplesmente temos orado pouco. Não temos orado o suficiente, na verdade não temos buscado ouvir a voz de Deus como deveríamos. E toda vez que nós não oramos ao Senhor o que é necessário e a forma que é necessário e o tempo que é necessário, a gente vai se sentir perdido. Porque o Senhor é aquele que nos direciona, o Senhor é aquele que nos conduz, o Senhor é aquele que nos leva ao lugar que nós devemos estar. Então eu quero, nessa manhã, junto com vocês, refletir sobre a oração. E de alguma forma, levar você a ter um estilo de vida de oração. A ter um tempo de mais intimidade, de mais busca, um tempo de mais entrega ao Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Que estabelece, através de uma direção de Jesus,
a respeito da oração. Nós vamos ler o texto do versículo 5 até o versículo 14, até o versículo 15, perdão. Mas eu não vou me ater ao texto. Na verdade, nós estamos extraoficialmente iniciando uma temporada de sermão sobre oração. Então a gente vai começar com esse texto, mas nós vamos passear pela Bíblia hoje para falar sobre oração. Uma coisa que eu gosto também de esclarecer e de explicar é que frequentemente o sermão que eu prego aos domingos é um sermão expositivo, em que o texto ele vai sendo exposto. Hoje nós estamos fazendo uma pregação temática. O que é isso? É que a pregação tem um tema e o tema é oração. Então nós vamos falar a respeito de oração em diversas passagens bíblicas. Amém? Só para você entender aquilo que a gente está fazendo, embora eu creia que muitos saibam, para aqueles que não saibam, há uma diferença na forma que nós expomos o texto. Seja de forma expositiva, expondo aquilo que o texto está falando, trazendo a respeito da ideia central, aquilo que está querendo mesmo ser dito e exposto pelo autor. E quando a gente pega uma pregação temática, nós definimos um tema e passeamos pelo tema. E quando eu digo passeamos pelo tema, é que nós vamos entendendo sobre o tema à medida em que lemos os textos bíblicos. Amém? Amém, gente? Vocês estão com sono, é isso? Brincadeira. Vocês sabem que eu gosto. Vocês vão junto comigo. Vocês dão amém, vocês dão glória a Deus. Vocês vão aí em concordância com aquilo que está sendo falado. Amém? Aleluia. Vamos ler a Bíblia? Quantos trouxeram a sua Bíblia de papel aí, ó? Vamos lá, hein? Todo mundo com a sua Bíblia de papel. Nós vamos ler a palavra de Deus, conforme está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa manhã, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser completamente direcionados para um novo tempo de relacionamento contigo.
um tempo de mais relacionamento, um tempo de mais entrega, um tempo de mais oração. Que o desejo do nosso coração seja ter um relacionamento profundo contigo. E que possamos começar a crer no poder da oração. A oração que tudo muda, a oração que tudo pode, a oração que tudo faz. Porque nós cremos, Pai, que acessamos ao seu trono de graça através da oração. Sabemos que o Senhor fala através da oração. Sabemos que podemos falar contigo através da oração. E, Senhor, nós desejamos te conhecer de forma mais pessoal. Queremos, Senhor, te conhecer de forma inteira. Não te compreender, porque a verdade é que a gente não consegue entender a sua magnitude. Mas que possamos conhecer e reconhecer que o Senhor tem poder para tudo. Que o Senhor pode todas as coisas. E que quando caminhamos contigo, o Senhor opera o impossível. Então nos colocamos diante de Ti, Senhor, crendo que destinos podem ser mudados nessa manhã, através da oração. Em nome de Jesus. Amém. O texto que a gente leu, ele é muito conhecido e talvez demasiadamente repetido. E eu confesso que talvez não tenha tanto problema da gente repetir a oração do Pai Nosso quando não sabemos o que orar, porque eu creio que o ponto mais sensível para nós é deixar de orar. Porque às vezes o que nos faltam são palavras. Sim ou não? Às vezes a gente não sabe o que orar, como orar, o tempo de orar, e a gente tampouco sabe como acessar esse lugar de oração. E a verdade é que a palavra de Deus, ela é recheada de orações. Ou seja, a Bíblia nos ensina não somente com a oração do Pai Nosso, como a gente conhece, mas em toda ela nós temos petições, súplicas, agradecimento. Por toda a Bíblia nós conseguimos nos relacionar com o Senhor. Por isso que um dever do cristão é ler a Bíblia. Porque por vezes em que as palavras nos faltam, à medida que lemos as Escrituras, nós somos expostos a orações sinceras. Somos expostos a uma verdadeira mudança de vida. E quando falamos a respeito da oração, nós precisamos olhar para Jesus. Porque nós somos, como nosso nome já diz, pequenos cristos. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Amém? E como imitadores de Cristo, a oração precisa ser algo diário, constante para nós. E se desejamos seguir Jesus, nós precisamos imitá-lo. E se tem algo que Jesus fazia era orar, sim ou não? Antes de Jesus começar a exercer o seu ministério, Jesus foi orar. No batismo, antes mesmo dele começar a exercer o ministério, no seu batismo, Jesus orava. Pela madrugada, Jesus orava. No dia da tribulação, Jesus orava. Antes de tomar decisões, Jesus orava. Quando ele estava sendo traído por Judas, ele estava no Getsêmani, ele estava orando. E é tão poderoso porque
Aqueles que estavam com Jesus não foram capazes de se manter em oração. Então você precisa entender que nem sempre a oração vai ser o caminho mais fácil, mas é o caminho necessário. Nem sempre a oração vai ser aquilo que a gente tem maior disposição para fazer. Eu brinco às vezes e falo, quem tem sono de ler a Bíblia, precisa ler a Bíblia em pé. Só a Ítala que gravou isso. Eu assim, pastor, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia, eu tenho muita dificuldade de orar, eu começo a ler a Bíblia e já dá sono. Se você não tiver com um cansaço absurdo, você não vai dormir em pé. Então, às vezes, o que você precisa para orar e ler a Bíblia é se colocar de pé. Para do lado da sua cama, feche seus olhos e comece a orar. Ou talvez você precise se colocar de pé na sua casa, em qualquer canto, seja na frente da cozinha ou na frente da TV, eu não sei aonde você gasta a maior parte do seu tempo, mas eu te aconselho, se você quer ter uma vida poderosa de oração, comece a fazê-lo mesmo sem querer, mesmo sem ter vontade, porque se tem algo que o cristão precisa entender é que ele não faz aquilo que ele quer, mas ele precisa fazer o que tem que ser feito quando direcionado por Deus, e a direção de Deus para nós é que nos relacionemos com Ele. Então a oração e a leitura bíblica, ela não está afastada do cristão. Seu Jorge esse mês não fez ainda, mas todo primeiro início do mês, o Senhor coloca lá o plano de leitura do mês. Quase me esqueci, porque de manhã o Senhor não colocou, mas eu sei que o Senhor estava na missão aqui com a dona Beth da ceia, né? Todo mês o seu Jorge coloca lá a leitura do mês. Então acho que quando acabar o culto, o seu Jorge vai colocar no grupo da igreja o plano de leitura de março. Porque a gente aqui na igreja tem um plano de leitura anual. E você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa gastar tempo em oração, porque a oração vai revelando a vontade de Deus para nós. E como todo filho se relaciona com o pai, nós, como filho de Deus, precisamos nos relacionar com o nosso pai. E é interessante porque, além de orar, Jesus intercede por nós. Jesus é o nosso intercessor, é aquele que está à direita do Pai, falando a respeito da gente. E se Jesus, que é o Filho de Deus, orava, quem somos nós para não orar? E como eu disse, a gente vai passear hoje pela Bíblia, porque eu quero falar 5 verdades que nos mostram que a oração muda tudo. Talvez o que você precise nessa manhã não seja formatos de oração, e a gente vai entrar falando sobre isso, sobre o que é uma oração, e a gente vai destrinchar a oração do Pai Nosso, que fala sobre orações que glorificam o nome do Senhor, fala sobre, quando ele diz, glorificado seja o teu nome, quando ele fala a respeito, venha ao teu reino. Então cada palavra da oração do Pai Nosso, ela tem uma direção em oração. Mas hoje eu quero te levar a entender o poder da oração. Amém? Amém? A primeira verdade a respeito da oração que eu quero falar com vocês é que a oração atrai a provisão de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A oração ela é importante porque ela atrai para nós a provisão do Senhor. Ela atrai sobre a minha e sobre a sua vida a provisão. E eu não estou falando sobre riqueza, eu não estou falando sobre bens, eu estou falando sobre aquilo que nós precisamos. O povo, quando foi levado para o deserto e eles foram
alimentados pela provisão do Senhor durante 40 anos, com aquele maná, com os cordoniles que eram derramados diariamente sobre a vida deles. Por quê? Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor, a provisão dele vem sobre nós. Talvez você esteja procurando um emprego, talvez você esteja correndo atrás de tantas coisas, talvez você esteja pedindo ajuda a tantas pessoas, mas você ainda não entendeu que através da oração é que você recebe a provisão que você precisa. Até porque às vezes você está desejando tantas coisas, e quando você orar, você vai entender que aquilo que você tanto está pedindo não é aquilo que Deus quer fazer para você. Não é aquilo que Deus quer entregar para você, não é aquilo que Deus deseja operar na sua vida, porque a provisão do Senhor não tem a ver com aquilo que eu quero, mas tem a ver com aquilo que eu preciso. O povo ficou reclamando do que eles recebiam de alimento, mas eles foram alimentados. Talvez a provisão do Senhor já esteja sendo derramada sobre a sua vida, e você, por não orar, não está conseguindo entender que o que você tem recebido já é provisão do Senhor. E toda vez em que nós não colocamos diante do Senhor aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que fazemos, sempre vai parecer pouco, quando na verdade é o que é necessário. Então a gente precisa entender que de fato a oração atrai a provisão de Deus. Eu amo o livro de Tiago, e se você quiser abrir aí comigo também, Tiago capítulo 4, versículo 2. Olha o que diz. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Olha como é interessante esse texto. Olha como é interessante esse versículo. Porque ao mesmo tempo em que Deus é um Deus que dá a provisão, Ele também nos ensina que a provisão não tem em receber aquilo que o outro tem. Porque você concorda comigo que a maioria das vezes a provisão que a gente deseja é porque o outro tem algo que a gente não tem. O que a gente deseja ter é porque alguém à nossa volta tem. E por conta disso a gente deseja ter também. Ao invés de nós estarmos plenamente satisfeitos com aquilo que o Senhor já tem dado para nós. Nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Sabe? Talvez, nessa manhã, a sua oração deva ser: Senhor, porque eu estou pedindo o que peço? Porque estou desejando o que eu desejo? Será que é para o seu nome ser glorificado? Ou é para eu esbanjar? Ou para sou eu esbanjar, perdão? São perguntas que a gente precisa se fazer para refletir, e preciso te falar que a resposta para toda essa pergunta está na oração. A gente precisa entender que muitas portas fechadas são resultado de falta de oração. Quantas respostas não foram recebidas porque simplesmente não foram pedidas? A gente tende a colocar numa equação aquilo que é importante e aquilo que não é importante. Aquilo que a gente precisa colocar diante de Deus e aquilo que a gente acha que não deve colocar diante de Deus. Eu preciso te falar, se a tua vida está completamente voltada para o Senhor, você precisa colocar tudo diante de Deus. Não é o que você acha que é importante, não é o que você acha que é impossível, não é o que você acha que você não é capaz de fazer, mas é todas as coisas.
Porque a provisão do Senhor, ela vem sobre nós em todas as coisas. Eu gosto porque no mesmo capítulo 6 de Mateus vai falar sobre as preocupações da vida. E vai falar sobre como Deus cuida de cada detalhe do lírio do campo. Vai falar sobre o cuidado de Deus em todas as coisas. Então, se Deus cuida de todas as coisas, por que não colocar diante de Deus todos os nossos pedidos? Até aquilo que a gente acha que não é importante. Veja bem, eu quero fazer com que você saia nessa manhã entendendo sobre oração, muito mais do que isso, entendendo que você precisa colocar diante de Deus todas as coisas. Amém? E quando a gente fala sobre falar com Deus, sobre colocar para Ele diante de todas as coisas, quando crer que Deus é capaz de prover, não é que Deus não possa agir quando nós não falamos, mas é porque a oração é a forma como Deus estabeleceu que a gente vai se relacionar com Ele. É a nossa parceria com Deus. Eu não sei se você lembra lá no livro de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas. A partir da criação, todas as coisas, eles eram feitas a partir de quem? Adão. Ele dá para Adão a direção de nomear os animais, ele dá a direção dele dominar sobre o que está acontecendo na terra, sobre colheita, ele dá a direção de tudo. Porque embora Ele seja o Criador de todas as coisas, Ele deseja que os seus filhos manifestem a glória dEle aqui na terra. Por isso que nós precisamos nos relacionar com o Senhor e orar a Ele. Todas as coisas. A gente não pode negligenciar a nossa vida com Deus. Nós precisamos entender que a oração atrai provisão. Amém? A segunda verdade a respeito da oração que muda tudo é que a oração traz libertação em tempos de angústia. O Evangelho não nos isenta da dor, ele não nos isenta da dificuldade. Você, enquanto cristão, vai sofrer, vai enfrentar injustiça, você vai passar por vale, você vai passar por dificuldade. Mas nós temos um recurso sobrenatural. Olha o que diz no Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. E tu me glorificarás. A oração, ela vem como um socorro bem presente no dia da angústia. A oração é que dá refrigério à nossa alma. A oração, ela é um socorro para a gente. A oração é tudo aquilo que a gente precisa quando a nossa alma está aflita, quando a nossa alma está angustiada, quando nós estamos preocupados. Se você tem andado ansioso, se você tem andado preocupado, se você tem andado aflito, lance sobre o Senhor todas essas coisas. A oração, quando fazemos num dia de angústia, é o nosso socorro celestial. Eu fico lembrando o livro de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão, e quando eles estavam na prisão, o que eles fizeram foi orar e adorar. Porque no dia da dificuldade, o que nos sustenta é a oração. O que nos sustenta é a convicção daquilo que Deus tem poder para fazer. E olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus tem poder para fazer. Fala para ele assim: fale com Deus. Fale com ele. Fala com a pessoa que está do seu lado aí. Fale com Deus.
que Ele virá ao seu encontro. Não abra mão de crer que Deus muda circunstâncias. Deus muda situações, Deus muda cenários, Deus muda decretos, Deus muda diagnósticos, Deus faz o impossível acontecer. No dia da aflição, no dia da angústia, não temas, Deus está contigo. E quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós oramos num tempo de angústia, Ele nos liberta do medo, da culpa, da ansiedade, do desespero. No dia de angústia, no dia da angústia, clame ao Senhor. Não enfrente as suas batalhas sozinho. Ore antes de agir. Mas ore também antes de desistir. A terceira verdade a respeito da oração é que a nossa oração nos leva a ter uma entrega mais profunda a Jesus. A gente vive num tempo em que estamos constantemente cansados, esgotados, desanimados, tendo crises de ansiedade, com um olho tremendo. Quantos aqui já sentiram um olho tremendo assim? Esses dias bateu um vento, meu olho deu uma tremida, eu falei, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não fica ansioso, não. A oração é um lugar em que nós trocamos o peso pelo descanso. É quando nós trocamos o cansaço pelo refrigério. É quando nós entregamos o fardo pesado e recebemos o jugo que é leve. A oração é o lugar em que nós conseguimos descansar. Não tem nada melhor, e às vezes quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando, quando o nosso filho está numa angústia, está às vezes numa agitação danada, ou está com medo de qualquer coisa. Qual é o lugar que ele procura? É os braços do Pai. E assim tem que ser com a gente também. Nós precisamos chegar aos braços do nosso Pai. A gente precisa entender que o diabo ele não tem medo de tudo aquilo que a gente faz na igreja, ele não tem medo do nosso trabalho, ele não tem medo da nossa agenda cheia, mas se tem algo que o diabo teme, é quando nós paramos para orar. Porque quando a gente ora, o céu se move. Quando a gente ora, a nossa carne enfraquece. Quando a gente ora, o espírito se fortalece. Porque quando a gente está sem oração, a gente está dependendo de nós mesmos, mas quando nós estamos vivendo uma vida de oração, a gente para de lutar com o nosso próprio braço e começamos a depender do Senhor. Por isso que a oração nos aproxima de Deus, nos leva a ter mais profundidade no nosso relacionamento com Ele. E talvez o seu cansaço hoje ele não seja físico, ele seja espiritual. Porque eu preciso te falar, o cansaço físico, a maioria das vezes ele vai ser muito bem resolvido com uma boa noite de sono, sim ou não? Mas quantos de nós têm dormido
além da conta e ainda assim tem sentido cansado? Quantos de nós tem permanecido cansado, mesmo depois de um tempo de descanso? São férias que você tira, em que você vai para espairecer a mente, mas ainda assim você não descansa. Às vezes você tem falado assim, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou comer tal coisa, eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal passeio, para poder descansar. Mas ainda assim continua cansado. É porque a gente precisa lançar sobre o Senhor tudo o que temos carregado. Todo o fardo que temos carregado, porque, como diz a própria palavra, as misericórdias do Senhor, elas vão se renovando a cada manhã. Basta cada dia o seu mal. O que eu quero dizer com isso? É que a oração provê o descanso necessário. Independente da circunstância externa, independente do que você está passando, independente do que você está enfrentando. Se o descanso físico não tem sido necessário, talvez você precise ser ativo na oração. Volte para o lugar de oração. Vá para o Getsemane. Vá para o lugar de relacionamento com Deus. Vai para o lugar de choro com Deus. Vai para o lugar de entrega com Deus. Vai para o lugar em que está só você e Deus. Tem um louvor que tem falado muito ao meu coração. Eu esqueci o nome do louvor. Mas é... meu Deus. Acho que é lindo o momento que fala, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu preciso desse amor. E sem ti, eu sei que morro. Às vezes uma canção como essa vai ser aquilo que vai ser a sua oração. Mas não abra mão de se relacionar com Deus. Não abra mão de se entregar ao Senhor. Faça das orações, do seu momento de oração, o melhor momento do seu dia. A quarta verdade a respeito da oração é que a oração expõe e humilha o coração. Toda vez que entramos na presença do Senhor, as máscaras caem. Toda vez que nós entramos na presença de Deus, nós vemos o quão falho e pecadores somos. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, quando Deus se revelou ao profeta Isaías, ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós somos capazes de ver a nossa verdadeira condição. Condição de pecador. Condição de quem é falho. Condição de quem ainda não está vivendo tudo que poderia viver. Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 6, vai dizer, então Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Toda vez que nós oramos e entramos no nosso lugar secreto, nós reconhecemos as nossas fragilidades. No Salmo 139,
versículos 23 e 24, Davi vai dizer: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. A oração esvazia nosso ego. A oração muda os nossos valores. A oração muda aquilo que nós temos como verdade. A oração mata a nossa carne e vivifica o nosso espírito. A gente precisa entender que um coração orgulhoso bloqueia o agir de Deus. Mas um coração humilde atrai o Espírito Santo de Deus. Se a gente entendesse que a oração muda todas as coisas, nós oraríamos menos por coisas e oraríamos mais por transformação, por mudança de vida. Nós oraríamos mais para que Deus mudasse tudo em nós. Tem um louvor que a gente puder tocar no final. Eu sei que vocês têm outro programado, que é: porque tudo que há. Renova-me, Senhor. Como é? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Vamos pro refrão? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, aleluia, necessita mais de ti. Que as nossas orações sejam por transformação. Gabriel, não bota isso na live, eu cantando, por favor. Precisa orar por transformação. O poder que há em Jesus opera em nós a transformação necessária. A quinta e última verdade que o texto nos traz é que a oração libera a vida e o poder do Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha para o livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21, quando Jesus está sendo batizado, vai dizer que, orando ele, o céu se abriu. Orando ele, o céu se abriu. A oração faz o céu se abrir sobre as nossas vidas. A oração muda por completo as nossas vidas. Foi através da oração que o céu se abriu. Lá em Atos capítulo 1, versículo 14, vai dizer que todos estes perseveravam unânimes em oração. Em Atos 2, o Espírito foi derramado. O Pentecostes nasceu da oração. O poder de Deus vem através da oração. A autoridade espiritual que a gente tanto fala, ela é construída numa vida de oração. Ela é construída numa vida de relacionamento com Deus. Como eu disse no início, muita oração, muito poder de Deus. Pouca oração, pouco poder de Deus.
Quando Deus deseja operar, Deus espera que os seus filhos se levantem em oração. Todo avivamento, toda transformação, toda libertação vem através da oração. Quer mudar sua vida? Ore. Quer que a nossa sociedade seja transformada? Ore. Quer viver longe do pecado? Ore. Quer buscar mais da face do Senhor? Ore. Ler livro é muito bom. Ver pregação é muito bom. Mas nada se compara a uma vida inteira dedicada à oração e súplicas. Nada se compara a uma vida rendida ao Senhor. Porque à medida em que nós nos relacionamos com Deus, nós conseguimos reconhecer a grandeza dEle. E à medida em que eu reconheço a grandeza de Deus, mais eu quero me entregar. Mais eu quero experimentar desse amor. Como eu disse, a oração muda tudo. E a oração pode mudar a sua vida hoje. A oração pode transformar a sua vida hoje. Eu não creio que o Senhor te trouxe aqui para você ouvir mais um sermão, mas o Senhor trouxe aqui para que através da sua oração a sua vida seja mudada. Não há nada que eu possa fazer que o Espírito Santo não deseja fazer em você e usar você para mudar a sua vida. Aquilo que o Senhor deseja fazer, Ele revela a você. Eu quero partir para o fim dessa mensagem, porque eu quero exercitar com você. Eu quero nos levar nessa manhã a um tempo de oração, a um tempo de entrega. Eu não sei pelo que você precisa orar, eu não sei o que você precisa colocar diante do Senhor. Mas o que eu sei é que a oração muda tudo. A oração pode mudar a sua vida por inteiro. Alguns meses atrás eu falei que o meu sonho é que a nossa igreja seja reconhecida como a igreja que ora. E não tem como a gente ser a igreja que ora sem falar de oração, sem viver oração. É muito mais do que um compromisso, é muito mais do que uma obrigação. A nossa vida de oração é relacionamento profundo com Deus. E eu quero nessa manhã deixar você livre para orar ao Senhor. Se você sentiu o desejo de ficar de pé, fique de pé. Se você sentiu o desejo de se colocar de joelho, se coloque de joelho. Se você sentiu o desejo de vir ao altar do Senhor e falar: Senhor, eu estou indo no teu altar nessa manhã. Eu não sei aquilo que você precisa colocar diante de Deus. Pode ser o que você entende que é insignificante. Deixa eu te falar, para Deus nada é indiferente. Porque quando Deus planejou você, quando Deus criou você, Ele pensou em cada detalhe. Então cada parte da sua vida, cada parte da sua dor, cada parte do teu choro, cada parte do seu sentimento é importante para Deus. E eu quero te deixar à vontade. Te deixar à vontade para ter o seu tempo de oração. Mas entre nesse tempo de oração, crendo que a oração muda tudo. A oração resgata em nós a alegria.
A oração resgata em nós o vigor. Que a oração possa renovar você nessa manhã. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Que possamos ser renovados pelo Senhor nessa manhã. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Vamos cantar de novo? Você pode ficar de pé e cantar? Amém? Cante. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Diz para Deus: já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Oh, necessita mais de ti. Ah, Senhor, nós precisamos mais de Ti, mais de Ti, mais da Tua presença, Senhor. Continue falando com Ele nessa manhã. Eu quero te dar um pouco mais de tempo para falar com o Senhor. Fale com Ele agora. Abra o seu coração na presença do seu Pai. Aproveite esse momento. Se às vezes a lágrima vier ao seu coração,
Não impeça elas de vir, porque às vezes a oração o nosso choro é a oração que a nossa alma, que o nosso coração está fazendo. É tempo de nós crermos no poder da oração. É tempo de crermos naquilo que o Senhor opera através da oração. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não espere algo externo acontecer para você se entregar em oração, mas faça das suas palavras a adoração que você deseja entregar para Deus hoje. Faça da sua oração hoje a sua entrega e rendição ao Senhor. Há um lugar ainda mais profundo que o Senhor deseja que a gente chegue, que a gente alcance. É tempo de nos entregarmos ao Senhor. Fale com Ele. Se entregue a Ele essa manhã. Talvez nessa manhã a decisão que você precisa tomar em oração é de entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Ninguém precisa ouvir, é você e Deus, e diz assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que sem Ti nada sou. Me perdoa pelos meus pecados. Eu entrego a minha vida por completo a Ti. Escreve uma nova história para mim, em nome de Jesus.